Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer a listinha dos livros que eu não vou mais conseguir ler nesse ano de 2025. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, chegamos à famigerada listinha de livros que eu não vou mais conseguir ler nesse ano de 2025 e é praticamente toda a minha TBR do ano. Sim, eu não consegui ler muitos livros que eu tinha me programado para ler. E não vou mais conseguir, né? Porque nós já estamos em novembro. Então, as chances... Não tem mais chances. Eu já desisti, eu já chutei o balde, já era. Não tem mais o que fazer. Alguns livros eu pretendo ler ano que vem, vamos ver se eu consigo, né? É o que podemos fazer, o que podemos esperar. Então, bora pra listinha, né? O primeiro livro dessa listinha que vocês vão lembrar lá da minha lista de TBR é Eleanor Gray. Peguei esse livro emprestado com minha amiga. Já tá com 1 ano que ele tá aqui, tá? Eu vou devolver, prometo. E eu já desisti de ler. Esse daqui eu acho que eu não leio ano que vem, porque eu vou devolver pra minha amiga. Agora eu vou levar quando eu for visitar ela. Vou levar ele de volta, porque já tá com muito tempo que tá aqui. Não me interessei em ler. Eu sei que é uma história muito boa, gente, mas é da Brittany C. Cherry. E eu conheço a escrita dessa autora. Eu sei que é um livro muito triste. Então eu vou esperar minha amiga ler primeiro pra ela me contar se eu vou sofrer muito ou não. E aí eu que eu vou ler. Não sei se eu ainda vou pegar emprestado com ela. Talvez, se ela gostar muito do livro, eu compre um pra mim, né? Compro uma edição dessas pra mim. Ou talvez eu pego no Kindle, se encontrar uma promoção também, barato, né? Não sei, já perdi várias promoções. Já perdi várias promoções, tanto do livro físico quanto do e-book, justamente por eu estar com o livro dela aqui. Pensei, vou ler, se eu gostar eu compro o livro físico. Mas não rolou esse ano e não vai rolar ano que vem. Essa é uma leitura que eu já desisti. Segundo livro que eu não vou conseguir ler esse ano é Corte de Asas e Ruínas. E é porque, gente, é um livro que eu parei no comecinho dele ali. Como eu falei, o segundo livro, eu já falei em outros vídeos que eu falei sobre a Cotá, né? Eu falei que o segundo livro, ele fica em aberto, ele tem um final em aberto. Então, quando eu terminei o segundo livro, eu fiquei desesperada. Eu precisava saber o que ia acontecer. E aí, eu acabei comprando, né, o Corte de Asas e Ruínas, o e-book, pra ler, porque eu tava desesperada. E depois eu comprei os livros numa promoção maravilhosa. Só que eu só finalizei até onde temos ali o desfecho do livro 2. Depois eu deixei, depois eu vou voltar a ler. Até porque a Cotá foi um livro que me deu muita ressaca literária. Eu acho que esse é meu principal medo de voltar para esses livros. Eu fiquei com muita ressaca. Eu não conseguia ler nada além do livro, dos livros de Cotá. E isso me fez, assim, flopar minha TBR. Coisa que esse ano eu não li pra não flopar e flopou do mesmo jeito, né? E eu fiquei com muito medo de começar a ler a Cotá e não conseguir mais ler nada. Aí fiquei só adiando. Eu vou ler primeiro os outros livros e depois eu leio a Cotá. Acabou que eu não li nem os outros livros e nem a Cotá. Então tá aqui, Corte de Asas e Ruínas. Não vou mais conseguir ler esse ano, né? É porque, gente, o tamanho desse livro não tem como. Eu tinha até pensado que eu ia conseguir ler Corte de Asas e Ruínas, ia conseguir ler Corte de Gelo e Estrela, acho que é assim, e ia ficar só o da Nexta para o ano que vem, mas não rolou. Como eu disse, não rolou e Corte de Gelo e Estrela tá aqui, não consegui ler nem Corte de Asas e Ruínas, consequentemente não li Corte de Gelo e Estrelas, que é onde finaliza a história da Feury, tá? Não vou dizer quem é o protagonista, porque seria spoiler gigantesco, mas é onde finaliza aqui a história da Feury, que a gente começa lá em Corte de Rosas e Espinhos, ou é Cor de Espinhos e Rosas, uma coisa assim. Começa a história da Feury ali e finaliza nesse livro aqui, que é um spin-off, bem pequenininho, bem curtinho, mas o problema aqui é que eu não li o que antecede ele, né, o Corte de Asas e Ruínas. Por ele mesmo dava pra eu ter lido, né, se fosse só ele, com certeza eu teria lido, mas como Corte de Asas e Ruínas é gigantesco e, como eu disse, eu fiquei com muito medo da ressaca literária que eu tive de Cotá, eu acabei não conseguindo ler esses livros aqui. Em quarto lugar entra Corte de Chama Prateada, que é a história da Nexta, né, a irmã da Feury. E, gente, eu queria muito ler, porque, assim, para os fãs de Cotá, esse livro é um dos favoritos de muita gente. E eu tava bem ansiosa para ler, mas, de novo, eu precisava ter lido os outros livros, né, para poder entrar nesse daqui. E também, de novo, eu acho que o meu grande problema com Cotá foi mesmo o medo de ressaca literária. Eu preciso enfrentar esse medo e ler essa série, essa saga, porque ela é muito boa mesmo. Eu amei os 2 primeiros livros. Para quem viu as resenhas, sabe que foi um surto, assim, total, que eu viciei completamente, que eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse Cotá, que não fosse Feury, que não fosse Tanlin, que não fosse Lucieme, Heiss. Então, gente, foi assim, muito surto, e eu amei a minha história. Outra coisa também é que eu posso garantir pra vocês que, pelo menos nos primeiros livros que eu li, não tem tanto hot assim. O livro é vendido como um livro hot, mas na verdade é um livro de fantasia mesmo. O romance, ele fica meio ali que em segundo plano, e é uma fantasia muito bem construída. Não tenho muita experiência pra falar de fantasia, porque não li muita fantasia, mas por pouco que eu li, eu percebi que é uma fantasia muito boa mesmo, muito bem construída. Em quinto lugar tá Frankenstein. Gente, Frankenstein eu comecei a ler, tá? Eu li o iniciozinho. Ai, tava marcado, eu desmarquei.
Peraí, só um momento. 2 horas depois. Bom, é isso, tava marcado, eu desmarquei, mas eu li o iniciozinho de Frankenstein e, gente, não é um livro ruim, é um livro muito, muito bom. Só que o que acontece? Eu fiquei com medo. Eu tô passada, chocada. Sim, eu fiquei com medo de ser muito assustador e de eu ficar com medo e não conseguir ler. Aí acabei abandonando, desistindo da leitura por enquanto. Mas, como no Halloween eu fiz vários posts sobre livros, filmes e séries, eu falei tanto sobre o filme Frankenstein quanto sobre o livro Frankenstein. E aí, pra fazer esses posts, eu fiz uma pesquisa muito grande. Então, eu sei tudo o que vai acontecer no livro, tudo. Eu fui mesmo atrás de spoiler pra ver se eu conseguiria ler ou não Frankenstein. Por os spoilers que eu peguei, por todas as resenhas, críticas, tudo, resumo do livro mesmo, eu li resumos. Eu vi que o livro não é tão assustador assim, que dá sim pra ler. Então, ano que vem, eu pretendo voltar pra Frankenstein, tá? Pretendo voltar a tentar ler esse livro. Na verdade, eu vou começar porque eu li bem pouco, então não compensa continuar de onde eu parei, não. Vou voltar lá pro início e finalizar esse livro. Dedos cruzados, vamos ver se eu consigo. Em sexto lugar tá O Beijo da Neve. Gente, esse livro eu comprei, eu vou deixar a capa aqui pra vocês, porque eu comprei o e-book na promoção do ano passado do Exploda Seu Kindle. Ele foi apenas R$4, mas junto com ele eu comprei O Pior Padrinho da Noiva. E eu não consegui ler O Pior Padrinho da Noiva, eu abandonei o livro. Mas esse não foi porque, eu vou deixar pra ler depois. Não, esse eu abandonei porque realmente eu não gostei. Já fiz um vídeo falando sobre O Pior Padrinho da Noiva aqui no canal. E também sobre o segundo livro, que é A Destruidora de Casamentos, que eu amei. E eu fiquei chocada porque eu amei A Destruidora de Casamentos, mas não gostei do Pior Padrinho da Noiva e cheguei até a abandonar o livro. E aí, como eu comprei os dois juntos, eu não sei, mas eu meio que associei, né? Eu acho que não vou gostar de O Beijo da Neve, só porque eu comprei junto com o Pior Padrinho da Noiva. Eu não sei de onde eu tirei isso, gente, mas foi isso que eu associei. E eu acabei desistindo, tipo, me desanimei, sabe? Não vou tentar ler não. E aí nunca nem comecei. E aí vai ficar pra depois. Um dia, quem sabe, quando me der vontade, depois eu vou pesquisar mais sobre o livro e talvez venha a vontade de ler e aí eu consiga finalizar o livro, consiga ler o livro e finalizar, né? E o último livro dessa listinha é Um Mais Um, da Jojo Moyes, que eu tenho um livro físico aqui. A minha amiga me deu de presente, mas esqueci de pegar. Tá embaixo aqui na estante, eu não vou procurar, não. E esse livro eu não li porque é da Jojo Moyes, né? Então o que é que eu espero? Eu espero sofrimento, choro e ranger de dente. E aí eu não tô no clima. Eu disse, amiga, não vou ler, não tô no clima pra sofrer, vou deixar aí pro próximo ano. Como esse ela me deu de presente, então eu tenho todo o tempo aí do mundo pra ler. Diferente de Eleanor Gray, que eu tenho que devolver pra ela, né? Porque foi a mesma amiga que me deu. Um Mais Um da Jojo Moyes foi a mesma que me emprestou Eleanor Gray. Aí vai ficar aí pra depois. Eu nem sei qual é a história de Um Mais Um, ela também não leu e eu nunca fui pesquisar. Então, se você já leu, me conta aqui nos comentários se eu vou gostar ou não de Um Mais Um da Jojo Moyes, porque eu li, acho que 3 livros da autora já, por incentivo dessa amiga minha, e eu amei todos os 3 livros que eu li. Amei. Então, eu tô com muita expectativa pra esse livro também. Eu creio que eu vou amar, porque a Jojo Moyes, ela sempre traz muitos detalhes históricos, e eu amo isso nos livros. Eu amo romance histórico. Então, vamos aí, né? Ano que vem vai dar certo essa leitura. Dedos cruzados novamente. Vamos ver se eu consigo. Bom, gente, é isso. Minha TBR do ano, vocês já sabem, flopou. É essa daqui que eu tô mostrando pra vocês, né? Essa que era todos os livros que eu tinha pra ler. Da minha TBR mesmo, eu consegui ler a série dos Irmãos True Love, né? Consegui finalizar essa série. E eu acho que só, gente. Não lembro de outro livro que eu tenha colocado na TBR que eu tenho. Ah, e Uma Noiva Rebelde também, né? A série dos Roxby. Então eu consegui finalizar 2 séries, né? Os Roxby e os Irmãos True Love. Roxby só faltava um livro. E eu li, também tava na minha listinha. E todos os livros da série dos Irmãos True Love, porque eu só tinha lido, acho que o primeiro livro. Foi. Então faltava toda a série, que são 6 livros. Eu consegui ler apenas esses livros. O restante, né, estão aqui nessa listinha de livros que eu não vou mais conseguir ler. De TBR que já flopou. E tá tudo bem, gente. Eu continuo fazendo TBR? Continuo fazendo TBR. Continuo flopando as TBRs? Também. Continuo flopando as TBRs, mas tamo aí, firme e forte. Eu sempre digo isso pra vocês, eu faço a TBR não é pra me cobrar ler, eu leio se eu quiser, se eu tiver com vontade, se não for, tudo bem, não tem problema não ler. Eu faço a TBR mais pra eu ter ali uma noção do que ler. Tipo, eu tô com vários livros do lado da cama pra eu ler, né? São os livros ali de cabeceira que eu quero ler. Eu sempre vou trocando esses livros, eu vou lendo e trocando, lendo e trocando. E esses livros estão lá, acumulando poeira há dias e eu não li ainda. Há dias não, há meses, e eu não li ainda. E tá tudo bem, eu não consegui ler, eu comecei a ler livro no Kindle e me viciei nos livros do Kindle e vai ficar pra depois. Eu faço TBR pra isso, gente. Nem sempre eu vou conseguir seguir essa TBR, mas eu continuo fazendo. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você achou, me conta se você gostou, me conta qual livro você também não vai mais conseguir ler esse ano, qual livro você já desistiu. Não esquece de deixar teu like e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!